De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com a professora Francisca Henrique, que é diretora da Escola PH3, localizada no município de Parnamirim, que completa 20 anos de atividades. Professora Francisca Henrique, uma coisa que eu gostaria de saber da senhora é como se dá a relação da escola com os pais. Essa relação às vezes é conflituosa, às vezes é harmônica. Qual o seu olhar sobre essa questão que gera polêmica? Não é uma relação tão fácil, mas depende muito das crenças e valores da família. Quando a família acredita no perfil da escola que escolhe, fica mais fácil lidar com este relacionamento. Quando a família não concorda, aí se torna, se você for observar, uma quebra de braço, porque a família quer uma coisa, quer que a escola faça o que ela quer, e a escola não pode se dobrar a isso por ser uma instituição, digamos, de 700 alunos. A minha, que é uma escola pequena, imagine uma maior. Então, cada um vai querer colocar ali o seu ponto de vista. E se a escola se deixar levar, ela perde a identidade, ela perde o rumo, perde sua proposta e não vai agradar ninguém, porque ninguém agrada a todos. Então, há sim dificuldades em alguns relacionamentos e há facilidades em outros. É misto, realmente é misto, mas é mais para conflito do que para paz a relação. Uma coisa que se observa, os estudiosos observam, é que, dada a correria dos dias atuais, os pais têm pouco tempo para ficar com os filhos e atribuem parte da responsabilidade que, por essência, deveria ser dele, às escolas. Isso é uma crítica vazia ou há fundamento nesta questão? Tem fundamento. O relacionamento hoje, eu não estou aqui para julgar nem condenar, mas são fatos. Muitos pais trabalham naturalmente para manter a renda familiar e os filhos ficam ou diante de uma televisão ou num tempo integral ou com babá. Então os pais não têm muito tempo para ficar com os filhos. Quando eles têm o tempo com o filho, então eles exageram na permissividade. E aí é onde está o problema, que não é a qualidade do tempo que você tem com o seu filho, mas, aliás, a quantidade, mas a qualidade desse tempo. Então você não pode compensar o seu filho só com bens materiais para compensar a sua ausência, porque você não vai ajudar o aluno a dar valor às coisas. O aluno, o filho, ele tem que ser frustrado para poder fortalecer o caráter. Isso é de praxe. E os pais atualmente, devido à ausência, eles não querem frustrar o filho em nada. O filho tem que ter tudo que quer, na hora que quer, faz o maior esforço. E isso não é um futuro promissor para a sociedade. Quer dizer não, o não ele é didático. O não ele é didático, necessário, agora é explicativo. Não por quê? O não pelo não também nós não aconselhamos, porque não forma o caráter, não forma a opinião, não faz a criança entender e ser um adulto responsável. Eu sou a favor do não, é uma opinião particular, mas que isso seja explicado. O não, ele significa também estabelecer limites, né? Sim. Aquilo que pode, o que não pode. Perfeitamente, muito bem lembrado. A falta de limites hoje que é o grande problema, não da escola, mas da sociedade como um todo. Hoje não há mais respeito, porque não há mais limite. Eu não sei até onde eu posso ir, acho que eu posso tudo. A criança de hoje, o adolescente, ele não tem mais o valor, respeito pelos mais velhos, pelos colegas, pelo que é do outro. Então, ele tem uma invasão de limite e ele acha que está certo e aí entram os conflitos pessoais e sociais, porque a sociedade ela não educa, mas ela pune. E quando ela pune, nós sabemos quais são os castigos, né? São degradantes para o ser humano. Queria que a senhora nos dissesse qual a metodologia que o PH3 optou. Nós temos uma pedagogia socio-interacionista. Isso quer dizer o quê? Nós não somos totalmente conteudistas, embora o conteúdo seja um dado importante, um fim da escola, e nem construtivista. O aluno pode construir do nada, o bichinho não tem que ter livro, tem que ter lição. Então, o que é o sócio? É onde o aluno participa da sua aprendizagem. Os nossos livros didáticos, eles proporcionam ao aluno a ter a participação, a construir junto, mas orientado pelo professor com um método, que é o chamado socio-interacionista. Ele é interação, professor, aluno e até a família também ajuda nas tarefas, porque também tem uma missão para casa. Quais são os segmentos o PH3 oferece e quais séries? Nós temos hoje do nível 2, que é criança de 2 anos, até o pré-vestibular e curso preparatório para o IFRN.
O curso, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do vestibular. Que as pessoas que estudam de educação, que diz uma forma encontrada, pegando a meritocracia como um divisor de águas, no sentido de excluir uma parte das pessoas a não entrar no vestibular, porque justamente não entrar na faculdade justamente porque não existe um ensino universalizado, superior. Queria o seu ponto de vista sobre isso. Não, a respeito do vestibular, isso aí é uma contradição. Alunos que estudam muito, têm boas preparações e não conseguem ser aprovados. Porque isso tem vários fatores. Tem o aluno preparado, mas que ele concorre a um curso altamente concorrido. Tem poucas vagas. Às vezes o horário. E muitas vezes o aluno estuda menos e consegue entrar porque o curso é menos concorrido. Então hoje, com o advento do Enem, isso vai melhorar, supõe-se que vai melhorar porque ele vai universalizar. Então é uma prova padrão. O ensino supõe-se que é padrão, mas eu ainda acredito na escola particular, que ela tem um trabalho mais sistematizado. No nosso caso, a gente tem provas Pro-Enem simulados o ano todo. Temos a questão do curso Pro-Enem, que é um preparatório só para o Enem. Isso já vai ajudar tanto no Enem quanto no vestibular. Então, a questão do vestibular hoje ela é muito polêmica. E também temos os alunos que dizem assim, eu não quero estudar, porque meu pai vai me pagar uma faculdade privada, então eu não quero me matar de estudar. Então está bem polêmico. A senhora ouve isso dos alunos? Escuto isso dos meus alunos. Não quero estudar não, meu pai pode pagar uma faculdade privada. Se eles dizem na minha escola, eles devem dizer também em outras instituições. E não interessa mais estudar para o vestibular não, porque o pai... Eu ouvi também, pior. Eu já ouvi de uma mãe que disse, porque nós temos o cuidado, olha, está faltando, aula de redação é importante, eu dou aula extra, a frequência é pequena. O pai diz, eu não quero que meu filho se mate. Claro que isso é uma minoria. Eu não quero que ele se mate, ainda bem que é uma minoria, uma minoria, mas eu já ouvi de uma mãe, não quero que a minha filha se mate, não, eu vou pagar a escola particular para ela, faculdade particular. Então, isso dói muito porque a escola, às vezes, quer avançar, mas o aluno não se interessa. Então, essa polêmica é bem geral. Então, quais são o método que a senhora... O que a senhora aconselharia, por exemplo, o aluno que vai fazer vestibular e está nos vendo agora, o que a senhora diria para ele? Diria para ele estudar, não apenas de uma vez. Pois não, pode ter. Não apenas estudar o dia inteiro, mas ele ter uma rotina de estudo. Sim. Depois dessa rotina de estudo, ele tem que ter... calma. Na hora do vestibular, sobretudo, ele tem que manter a calma, porque se ele se apavora, ele não consegue. É isso que eu falei, ele tem muito conteúdo, muita bagagem, mas o emocional vai interferir, vai bloquear no rendimento dele. Então, eu aconselho para o vestibulando, estude, sistematize sua rotina, durma cedo no dia, na véspera do vestibular, procure se alimentar bem, chegue cedo para não chegar estressado e na hora do vestibular ele já deve estar calmo. E uma dica bem importante para os alunos que vão prestar o próximo vestibular. Na hora que pegar a prova, dá uma lida na prova como um todo. Fazer as mais fáceis? Faz as mais fáceis e volta lentamente para resolver as mais difíceis. Porque às vezes chega numa questão difícil... Perde um tempo de fazer 5 fáceis. De fazer 5 fáceis. E você está por dentro, está muito boa aí a colaboração. Passei por esse sofrimento na época do vestibular. Então, eu também passei por isso, então eu aconselho aos alunos que façam as mais fáceis, porque o emocional vai lá para cima, quando ele chega numa difícil, que perde muito tempo, ele já começa a entrar com a autoestima embaixo e diz, eu não vou conseguir. E esse não vou conseguir é o fim. Bloqueia. Bloqueia. Pedir licença às senhoras, nós vamos bloquear aqui no pequeno intervalo comercial, mas voltaremos voltaremos na sequência, em 1 minuto, conversando com a professora Francisca Henrique, do PH3. A gente já volta.